Começamos esse RDTV especial com uma entrevista com o governador eleito Pedro Taques do PDT. Caso você queira mandar o seu questionamento, é só acessar agora mesmo o endereço tv.rdnews.com.br, que a gente encaminha a sua pergunta, a sua opinião para o nosso convidado. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos à nossa entrevista, o nosso bate-papo. Bom dia, governador, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, é um prazer falar com você, eu quero agradecer o convite. E é uma oportunidade para que nós possamos já exercer a transparência, que é um dos compromissos da nossa campanha, que já acabou, mas que devem servir de norte na nossa caminhada. Em meio a tanta disputa no primeiro turno, governador, deu tempo para descansar esse recesso brando que o senhor teve aí de 5 dias? Sim, descansei, mas carreguei pedra, como se diz aqui em Cuiabá. Nós trabalhamos, passamos a estudar mais o Estado nesse período, mas descansei com minha família. Nesse estudo do Estado, o senhor já deixou alguma coisa como prioridade? A prioridade são os compromissos que assumimos na campanha eleitoral. Aliás, por isso que eu fui eleito no primeiro turno nas eleições. A saudar os compromissos com o cidadão mato-grossense na concretização de políticas públicas voltadas para a saúde, educação, segurança. Estas são as nossas prioridades e nós vamos trabalhar firmemente para que essas prioridades sejam concretizadas. Este é o compromisso que eu tenho com o povo de Mato Grosso. Nesse retorno, desse recesso, quais foram as primeiras atividades que o senhor exerceu junto à equipe de transição, junto aos deputados estaduais eleitos, federais pela coligação? Sim, eu cheguei no domingo mesmo já nos reunimos com a parte da equipe de transição. Na segunda-feira tivemos uma boa reunião a respeito da transição, conversando com cada um desses grupos, de equipes que estão levantando alguns temas. Fui a Sinop, num evento do deputado Nilson Leitão, já me reuni com os 11 deputados estaduais, com os 5 deputados federais, já fiz uma visita ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Hoje tem uma visita à Assembleia Legislativa do Estado, do nosso Estado, à Câmara Municipal de Vereadores. E estou trabalhando com a equipe. Até o dia 5 de novembro, esta equipe de transição, ela elaborará um relatório preliminar de cada uma das áreas para que nós possamos iniciar o trabalho da chamada reforma administrativa no nosso Estado, que também foi um compromisso da nossa campanha. Durante a ausência do senhor nesses 5 dias de férias, a equipe de transição anunciou a redução das pastas, de 19 para 12 pastas. E isso acabou acarretando algumas polêmicas, por exemplo, em relação à extinção da Secretaria de Cultura, muita gente reclamando, especialmente do segmento. O senhor acompanhou isso? Sim, acompanhei. Na democracia todos podem opinar, inclusive criminosos, podem opinar, quanto mais pessoas sérias. As pessoas devem opinar, isso faz parte do diálogo, do processo democrático. Agora, as opiniões, elas têm que ser fundamentadas em argumentos técnicos e também argumentos políticos. Não existe nada decidido ainda. Eu trabalho da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que fazer uma constatação, e essa constatação será feita até o dia 5 de novembro. Depois disso, conversaremos com os segmentos, ouviremos pessoas. Eu fui eleito governador do Estado de Mato Grosso, não imperador do Estado de Mato Grosso. Eu tenho que conversar com as pessoas, com os segmentos, conversar com técnicos, conversar com a classe política. Eu fui eleito governador do Estado, sou político. Tenho que conversar com a classe política para que nós possamos decidir. A reforma administrativa será feita, agora se serão 12, 14, o número de secretarias, isso para mim é de sua menos importância, o nome de secretaria para mim é de sua menos importância. O que interessa para o cidadão lá na ponta é que a saúde pública seja prestada com qualidade, que as políticas públicas da cultura sejam desenvolvidas, a educação seja a melhor que nós possamos alcançar. Isso que é interessante, não nomes, não número de secretarias. Mesmo assim, governador, essa redução, caso ela ocorra e deve ocorrer, ela deve ocorrer de cima para baixo, deve ocorrer a participação da população, como que deve acontecer? A participação da população, dos 3.130.000 habitantes do nosso estado, dos 2 milhões de eleitores, já se deu. O cidadão nos elegeu no primeiro turno com quase 58% dos votos, porque ele entendeu que o nosso projeto era um projeto diferente e ele quer a concretização deste projeto. Não existe como nós ouvirmos todos os cidadãos. Agora, nós ouviremos sim aqueles das categorias envolvidas nesta reforma administrativa. É importante dizer que em uma eleição o cidadão faz escolhas por programas de governo. Essa é a razão de uma eleição. Na campanha eleitoral, no nosso programa de governo, estava a necessidade de cortes de gasto, um choque de gestão no Estado de Mato Grosso, na administração pública, e isso nós faremos, porque 58% dos eleitores assim entenderam.
Além disso, a questão da divulgação da equipe de transição foi criticado por muitos por não ter sido antecipada demais. O senhor acha que foi antecipada demais? Eu não discuto perfumaria, né? Eu discuto o que é o conteúdo, o que é concreto. O coordenador da transição, Otaviano Pivetta, aliás, ele tem direito a expressar a sua opinião, mas é a opinião dele, né? Ele tem direito a expressar porque ele conhece a administração pública. O exemplo disso é Lucas de Rio Verde, que é a cidade que tem um dos melhores IDHs do Brasil, como todo mundo sabe, tem a melhor educação do estado de Mato Grosso. Ele tem direito de expressar a sua opinião. Agora, quem decide, todos sabem, é quem foi eleito depois de ouvir as pessoas, e eu quero ouvir. Existem posições, defesas razoáveis a respeito de extinção de secretarias, e existem defesas razoáveis também a respeito da manutenção da própria estrutura do estado que existe hoje. Um caso é a existência de duas secretarias, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Alguns defendem a manutenção disso e defendem com argumentos que são razoáveis, e outros defendem a necessidade de fusão destas duas secretarias em uma Secretaria de Defesa Social, por exemplo, como existe em Minas Gerais, como existe em Pernambuco. Eu conheço também a realidade de outros estados. Existem argumentos respeitáveis de ambos os lados. Agora, nós precisamos entender que no Estado Democrático de Direito todos podem manifestar a sua opinião, e é bom que sejam manifestadas as opiniões. Agora, quem decide é quem foi eleito. Antes tínhamos a Sejusp, se eu não me engano, sim, né? Que era sim. de Justiça. Ronaldo Pacheco pergunta justamente sobre a questão dessas fusões. O senhor vai extinguir as secretarias de Comunicação e de Cultura e fundir as secretarias de Desenvolvimento Rural e de Indústria e Comércio? Penso, Ronaldo, que esses debates sobre fusão ou não, nós temos que entender. Essa secretaria está funcionando bem? O cidadão está recebendo os benefícios constitucionais desta secretaria? O debate é esse, não a respeito de número de fusões, de secretarias ou a mudança de nomes. O que o cidadão deseja é que o Estado funcione com eficiência, com honestidade, com justiça e com transparência. No mais, é nós debatermos o acessório, não o principal. Ainda falando sobre a questão das pastas, a gente vai à redação do portal RD News com uma pergunta da Patrícia Sanches, que é editora-chefe do portal. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Thalita, bom dia, governador, e bom dia a todos que nos assistem. Governador, um dos pontos que se discute, lógico, é a questão aí das secretarias. E a gente para observar algumas coisas que foram criadas durante a gestão do governador Silval Barbosa, e muitas parecem ainda não ter avançado, talvez por gestão ou mesmo por ineficiência. Esse é o caso da Lemate. A AGEM, que foi criada aí com um papel muito importante, a gente sabe do problema de saneamento no Brasil e no Mato Grosso não é diferente, né? Faltam aterros sanitários, chega a ser uma questão legal, a gente sabe da Lei Nacional de Saneamento. Eu queria ouvir do senhor o que o senhor pensa sobre essas instituições que foram criadas, a MTPAR, se o senhor pretende extinguir ou ainda está analisando? Muito obrigado, Patrícia, por essa pergunta. A respeito da Lemate, todos sabem a minha opinião a respeito de jogos, né, de prognósticos. Aí eu sou contrário ao Estado a militar nessa área. Não cabe ao Estado administrar a jogos. Eu sou contrário a isso. E, aliás, eu manifestei isso durante a campanha eleitoral. Alguns argumentam, mas existe loteria esportiva, Sena, existe... Isso aí é algo do governo federal. Eu não fui eleito presidente da República, portanto eu não posso tratar disso. Eu posso tratar da Lemate. Eu sou contrário ao Estado a manter jogos. Portanto, isso será analisado com esta opinião que eu tenho, que, aliás, eu manifestei na campanha, como eu disse aqui. A respeito da AGEM, é uma agência importante, aliás, o aglomerado urbano, a região metropolitana, do Vale do Cuiabá, tem que ter um tratamento diferenciado, como existem outras conurbações, como São Paulo, a Grande São Paulo, como a Grande Belo Horizonte, e isso será tratado de forma técnica, é muito importante. No tocante ao MTPAR, o Estado, nós temos que analisar os objetivos do MTPAR, ele foi criado com quais objetivos, mas é importante que o Estado tenha uma agência como esta, que é um espelho do BNDES-PAR, para que investimentos possam vir ao Estado de Mato Grosso nesta construção entre o Estado e a iniciativa privada. Analisaremos isso tecnicamente, já estamos fazendo esse estudo, já temos estudos revelando a importância de alguns destes instrumentos para que o nosso Estado possa ser mais enxuto, nós tenhamos um Estado que desenvolva suas atividades, nesse caso do MTPAR, com a participação da iniciativa privada. E se eu não me engano, a AGEM, governador, seria responsável por garantir a herança, digamos assim, das obras da Copa, já que seria responsável
a viabilidade da conclusão de muitas obras ligadas a Cuiabá e Várzea Grande. Sim, nós estamos recebendo e tratando de uma forma separada as obras da Copa do Mundo. As obras de mobilidade da Miguel Sutil são obras do DENIT, do governo federal, mas o Estado de Mato Grosso tem que acompanhar. O VLT, como todos sabem, é uma obra que merece um acompanhamento especial e isso será feito na Arena Pantanal, o sistema de concessão da Arena Pantanal. Também as obras da Copa já estão merecendo da nossa equipe de transição um olhar e um trabalho diferenciado. Ainda falando da questão das pastas, para a gente esgotar esse assunto, muito fala-se também dos nomes que poderiam compor essas secretarias. Fala-se inclusive da possibilidade de resgate de alguns deputados estaduais e federais eleitos para encampar algumas pastas. Dou um exemplo que está rolando nos bastidores, Adilton Saquete, por exemplo, para a pasta de pavimentação. Há essa possibilidade, de fato, do senhor recolher esses deputados estaduais, federais eleitos para o cargo de executivo? Resgate eu não diria que eles estão muito bem, né? Eles estão muito bem. Eu entendo que este é o momento que nós temos que fazer o levantamento, a constatação do que está ocorrendo no Estado, secretários só no final do mês de novembro. E ninguém tem autorização para falar em nome de secretário, a não ser no momento em que eu me manifestar sobre isso. Eu vou ouvir, é lógico, aqueles partidos políticos que estiveram conosco. Né? Um dia desses, um cidadão veio me dizer, olha, saiu no jornal o meu nome, que eu seria secretário de Estado, eu quero saber se eu vou ser secretário. Eu disse para ele, olha, diga que eu o convidei e você não aceitou, né? E aí, para parar esse tipo de especulação, que não passa de especulação, e só no final do mês de novembro, porque senão nós vamos ficar discutindo nomes e não discutimos conteúdo. O cidadão deseja, eu vou repetir, é o que eu penso, né, que as funções do Estado sejam desempenhadas por pessoas competentes, pessoas compromissadas com o momento histórico que nós vivemos e pessoas que tenham a ética, chamada ética pública, a ética republicana, é isso que nós vamos buscar. Mas há possibilidade da adoção de deputados eleitos? Eu não tenho nada contra parlamentar a exercer cargos públicos, né? Eu, inclusive na Secretaria de Estado. Como senador da República, eu apresentei proposta de emenda à Constituição para que senadores e deputados não pudessem exercer cargos de ministério. Tem uma emenda nesse sentido por mim apresentada, mas eu não sou presidente da República, eu sou governador do Estado de Mato Grosso e a proposta de emenda não foi aprovada. Mas o que valeria em nível nacional não valeria para nível estadual? Vale em nível nacional, estadual, só que a proposta de emenda não foi aprovada, né? Diante disso, o senhor encamparia essa... Não encamparia. situação. Eu estou dizendo que, independente de nomes, independente de posições, nós precisamos de pessoas competentes e compromissadas. Edivaldo da Cruz Dourado pergunta por meio do chat onde o senhor investirá os milhares de reais que foram desviados do Estado, se porventura os recuperar. Sim, muito obrigado, Edivaldo, por essa pergunta. Cabe ao Estado fazer a recuperação de valores que foram desviados. Aliás, a Procuradoria-Geral do Estado pode fazer esse trabalho e eu tenho certeza que esta importante instituição, em sendo o caso, fará esse trabalho. Esse dinheiro, esses valores, porventura desviados e encontrados, eles voltam para o Caixa Único do Estado para que possam ser aplicados nas funções de prioridade da administração pública. Falando um pouquinho de articulação, Certo. governador, o senhor teve uma coligação com 13 partidos. Falou também durante a campanha que não iria lotear pastas, que não aceitaria esse tipo de situação. Sim. Já conversou com os partidos Sim. no sentido de quem poderia sugerir quais nomes, mesmo não loteando pastas? Eu vejo que essa discussão sobre nomes, ela não seja importante neste momento. Não é importante nós discutirmos nomes. O importante é nós discutirmos que Estado nós vamos ter a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Eu fiz toda a eleição dizendo aos partidos políticos que me honraram na coligação que eu não lotearia secretarias e não farei isso. Agora, isso não significa que membros de partidos políticos não possam compor a administração pública. Podem compor sim, desde que tenham estes requisitos que eu fiz referência e eu gostaria de repeti-los. Compromisso com a administração pública, a ética no trato da coisa pública e conhecimento a respeito daquela área. Agora, nós não podemos entregar uma secretaria a um partido de porteira fechada. Isto não existirá. Falou-se, inclusive, que o senhor adotaria a lei da ficha limpa para os seus secretários. Eu sou autor da proposta de emenda à Constituição.
que exige, aprovada no Senado, que exige que o servidor público também seja ficha limpa. Eu sou o autor do projeto de resolução aprovado no Senado para que todos os servidores do Senado sejam ficha limpa. E aqui em Mato Grosso existe uma lei aprovada pelo deputado, de autoria do deputado Guilherme Maluf, que trata disso. Eu vou regulamentar essa lei. Governador, o fato do senhor nunca ter exercido um cargo no Executivo, acredito que isso pode ser um complicador ou não? Não, eu conheço muitas pessoas que exerceram cargo no Executivo e também roubaram muito quando estiveram no Poder Executivo. O fato de você não ter exercido cargo executivo não significa que você seja incompetente, né? Veja que eu exerci cargos na minha vida que administraram bilhões de reais, né? Na Procuradoria da República eu administrava os valores apreendidos que chegavam a mais de bilhões de reais. Você não faz nada sozinho, você precisa de equipe e essa equipe será formada. Quando eu saí da Procuradoria da República, muitos também me diziam, olha, você nunca foi exercer o cargo legislativo. E eu fui eleito por 4 anos seguidos um dos 5 melhores senadores do Brasil. Portanto, a esses que fazem esse tipo de argumento, com certeza eles não conhecem a minha forma de agir.